Pai, Senhor, povo de Deus, Angélica Carneiro aqui para tomar um café contigo e falar a respeito da palavra de Deus. Café não, né? Tomar um chá, né? Ah, como é bom. Essa semana eu vou ministrar para mulheres na minha igreja e eu vou falar sobre Lucas 10:38. Achei conveniente vir aqui conversar com você a respeito dessa passagem que fala sobre Marta e Maria. Diz assim: estando a caminho, Jesus entrou num povoado e certa mulher chamada Marta o hospedou em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria e esta ficava sentada aos pés do Senhor ouvindo os seus ensinamentos. Marta estava muito agitada e ocupada com muito serviço, e então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha no serviço? Ordena-lhe que venha me ajudar. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, andas ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. A gente vê Marta e Maria nos outros contextos. Na ressurreição de Lázaro, elas aparecem porque Lázaro é irmão delas. Então, a gente já tem uma família aqui. Então, Marta, Maria e Lázaro são irmãos, e Lázaro é amigo de Jesus. E aí, em outra passagem, aparece a respeito deles. Mas não fala tanto sobre Marta, mais sobre Lázaro, que vai ser ressuscitado por Jesus. A maioria das pessoas, quando elas lêem esse texto, elas vão mais para o lado de Maria. Elas gostam de se aprofundar mais nesse sentido. Por quê? Porque a Maria é dita como escolheu a boa parte. A gente tem até hinos que falam sobre isso, né? Acontece que ninguém olha pela interpretação do lado de Marta, né? Por quê? Porque todo mundo condena o lado de Marta. Porque Marta, ela é a dos afazeres domésticos, ela é ansiosa, ela é a preocupada, ela não é a que escolheu a boa parte, ela é a que tá atarefada, que tem tanta coisa na cabeça dela que ela nem sabe o que ela vai fazer primeiro. E se você for olhar por um outro lado, Marta é a mais parecida com a gente. Então por que a gente não vai olhar por esse lado nesse texto para que a gente possa aprender um pouquinho? A gente vai fazer isso. Vamos ver contexto histórico-cultural como mulher ela era vista nessa situação. Primeiro, a mulher tinha a obrigação de administrar a casa, preparar os alimentos, cuidar dos filhos, trabalhar em atividades agrícolas ou artesanais. E aí a gente vê Ruth, porque não se engane, a mulher ficava em casa, a mulher que tinha muitos bens, uma mulher que era de uma família abastada, ela ficava só em casa, mas uma mulher que ela não era abastada, ela ia pra roça, minha filha. Ruth é um exemplo disso, né? Porque quando morre todo mundo lá e ela vem com Noemi para a cidade natal dela, ela vai para a roça, ela abraça o mato, querida. Então, os trabalhos agrícolas e artesanais, às vezes, também era reservado às mulheres, muitas vezes o trabalho braçal, dependendo da sua posição social ou sua quantidade financeira. A mulher ia buscar água, aí a gente tem aquele episódio da mulher samaritana. A mulher poderia ir à sinagoga, mas ela tinha algumas restrições, tanto é que o estudo da Torá para os filhos é reservado ao homem, é o homem que ensina. Então, tinha algumas. Ela poderia frequentar a sinagoga, mas tinha algumas pontuações quanto a isso. E em alguns casos ela possuía bens e heranças, e aí a gente tem a sunamita. Então, se a gente for olhar por esse lado, Marta não estava tão errado. O lugar de Maria realmente era na cozinha, né? Se você for ver, nesse contexto histórico-cultural, era para ela realmente estar ajudando Marta ali na cozinha. Por quê? Porque o que as mulheres não podiam fazer? As mulheres não podiam ter liderança religiosa, formal e nem política. Elas não podiam ter o estudo da Torá avançado, né? O estudo avançado da Torá não era reservado às mulheres. Então você, hoje, que pode estudar teologia, sendo mulher, levanta as duas mãos para cima, porque nesse período as mulheres, o estudo da Torá não era reservado às mulheres. Então, sentar e ser discipulado era coisa de homem. Era o que Maria estava fazendo. Maria estava sentada sendo discipulada por um rabino. E isso era reservado aos homens, não era reservado a uma mulher. Quando você lê em Atos, que fala a respeito da história de Paulo, ele fala sobre Paulo aprender aos pés de Gamaliel, que quer dizer que ele era discipulado por Gamaliel. Então isso era uma atividade masculina. Atuação pública de autoridade, com uma pequena exceção na Bíblia, né? Pequenas exceções, entre elas Débora, que era juíza, né? Mas tá vendo que é uma exceção, não era sempre que as mulheres eram juízas, não. Ela foi uma exceção à regra. Então, a autoridade não era atribuída às mulheres. Que mais?
testemunho jurídico com o mesmo peso masculino em alguns contextos. A palavra da mulher não tinha tanto valor quanto a palavra do homem. Independência econômica plena. A mulher não era independente como você e eu. Hoje uma mulher sai para trabalhar, ela tem seu próprio dinheiro, ela tem sua própria casa, seus próprios bens. Naquela época, não. A mulher, ela vivia sob uma autoridade masculina sempre em uma fase da sua vida. Quando ela era criança, o seu pai era sua autoridade. Quando ela crescia, a sua autoridade era o seu marido. E se por um acaso o marido morresse antes da mulher, quem tinha autoridade sobre ela era o seu filho mais velho ou um parente masculino, um parente homem, que tinha autoridade sobre essa mulher. E por último, a circulação social livre. E é por isso que quando você vê algumas aparições de Jesus falando com mulher, causa um pouco de estranhamento. Tanto nos discípulos, as pessoas ao redor. Por quê? Porque Jesus, ele chamava atenção, ele era um rabino, e homens não direcionavam palavras diretas a mulheres que não eram próximas dele. Por exemplo, mãe, irmã, esposa. E Jesus fazia isso abertamente ao público, e isso não era comum. Então, quando Jesus deixa Maria sentar para conversar, ouvir ele discipular, ele já está indo contra as regras da época. Daí vem a grande pergunta: por que Marta é tão mal vista nessa passagem? E por que o relato de Marta e Maria está no livro de Lucas? Vamos lá. Os 4 evangelhos, cada um tem um retrato de Jesus, é como se fosse 4 faces de Jesus. Não que Jesus tenha várias personalidades, mas ele é retratado por 4 visões diferentes. 3 judeus e um gentil. Entre eles está Lucas. Lucas é onde está o relato de Marta e Maria. Por que Lucas coloca o relato de Marta e Maria aqui nessa passagem? Aí se você vai ler lá, vamos ler, lá em Lucas 1, está o começo da carta de Lucas, ele está escrevendo para um homem chamado Teófilo. E ele fala por que ele escreve. Ele diz assim, visto que muitos tentaram fazer uma narrativa coordenada dos fatos que entre nós aconteceram, conforme nos foram transmitidos pelos que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Também a mim pareceu-me bem, depois de uma investigação cuidadosa a respeito de tudo, desde a sua origem, escrever-te uma exposição ordenada ao excelentíssimo Teófilo, para que conheças plenamente as verdades em que fosse instruído. Então, ele está escrevendo para uma pessoa, ele não é uma testemunha ocular, Lucas não foi uma testemunha ocular, entre os 4 evangelistas, ele foi o único que não viu os acontecimentos, mas ele registrou a respeito daquilo que as pessoas viram. E não somente isso, ele tem o cuidado de colocar Jesus num contexto histórico. Quando ele vai descrever os acontecimentos, ele coloca Jesus dentro da história. Estava acontecendo isso e isso, esse era o rei da época. E então, quando ele coloca o relato de Marta e Maria, o que ele quer dizer com isso? Que Jesus não apenas mudava o mundo espiritual, mas ele mudava o social e cultural também. Porque quando uma mulher senta aos seus pés para aprender, para ser discipulada, você está mudando o contexto social. Ele está mostrando para Marta, no reino de Deus, as mulheres também têm lugar. Elas não são como na sociedade de hoje, elas não são excluídas como na sociedade de hoje. No ministério de Jesus, as mulheres têm lugares diferentes. Elas têm lugares incomuns, que normalmente na sociedade não era aberto a elas. Primeiro, elas aprendem diretamente como discípulas, elas podem sentar e ouvir Jesus falar. Isso não era comum com o rabino, como eu já disse. Você vê elas financiando o ministério de Jesus, você vê elas testemunhando eventos públicos. Tanto é que Jesus, quando ele ressuscita, o primeiro que ele aparece é uma mulher. No reino de Deus, gênero é irrelevante, não importa qual é o seu gênero, a sua cor, o seu tamanho, a sua nacionalidade. Todos são bem-vindos e todos têm um lugar. É isso que Cristo está querendo falar aqui. Apesar de sempre se dizer que a Bíblia é machista, que a Bíblia é não sei o quê, a gente tem esse papo social e militante relacionado à Bíblia, você vê um livro em que, num contexto social, as mulheres não tinham voz, mas aqui elas tinham. Elas eram ativas socialmente, tanto para aprender, para ensinar. Elas têm um papel diferente, elas têm voz, elas têm um espaço social que talvez ali no contexto que elas estavam, elas não tinham, mas no reino de Deus elas tinham.
Agora vamos nas possíveis interpretações sobre Marta e Maria. Vamos lá. A primeira coisa que a gente escuta sempre quando todo mundo fala sobre essa passagem é a demonização do trabalho doméstico, né? Ai, porque tem tanta louça para lavar, tem tanta roupa para lavar. E aí, quando as pessoas abordam esse tema, normalmente elas demonizam o trabalho, e não é isso que Cristo fala no texto. Se você ler o texto, ele não diz isso. Ele aponta que Marta está tão sobrecarregada com essas coisas que ela não consegue ver o que realmente é necessário. Marta, ali, tão atarefada, sabendo o seu lugar na sociedade, no seu contexto, limpando a casa, e tanta gente para atender, porque Jesus não andava sozinho, ele andava com muita gente, e ela passava, por exemplo, vamos conjecturar aqui, passava com um copo, dava para Jesus, passava com pão, dava para Pedro, e Maria bem ali sentada, e ela já sabendo o lugar onde Maria deveria estar. Vamos interpretar dessa forma. E aí Jesus já fala assim para ela: não fica ansiosa, nem sobrecarregada. Marta escolheu a boa parte, não vai ser tirada dela. Ninguém vai tirar ela daqui. Ninguém vai tirar ela daqui porque aqui não é o lugar social dela. Fica tranquila, tá? Porque até se você quiser, é como se ele dissesse, se você quiser sentar aqui e escutar, mas ninguém vai tirar ela daqui, pode deixar ela, tá aprendendo, deixa ela quietinha aqui, né? Nós somos Marta. Que a gente não fica como mulher ansiosa e sobrecarregada. E aí a gente tem aquela passagem que diz em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. A gente esquece que Deus cuida da gente. A gente esquece que a gente tem que lançar sobre ele a nossa ansiedade. Ele também diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A gente não quer, sabe? A gente tá naquele domínio, que a gente quer o domínio das nossas coisas, da nossa vida, das nossas causas, e a gente não quer ir a Jesus. Mesmo estando oprimido, cansado, sobrecarregado e ansioso, mesmo sabendo que ele vai nos aliviar. E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tá vendo como ansioso e sobrecarregado é totalmente oposto de manso e humilde? E ele diz: aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e então você encontrará descanso para sua alma. Eu acho que essa é a maior dificuldade de hoje. A gente não consegue achar descanso para nossa alma. A gente está tão sobrecarregado e ansioso que a gente não entende que o fardo de Jesus é leve. Que é o que ele fala depois, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas como é que a gente faz isso? Como que a gente escolhe a boa parte? Porque, assim, para muitas pessoas é fácil você abraçar o sobrenatural, você se lançar na presença de Deus. A gente vê dentro das nossas igrejas, em qualquer lugar, a gente vê uma facilidade das pessoas, em alguns casos, de abraçar o sobrenatural, entendeu? De se lançar aos pés de Jesus, de sentar para ser discipulado. Mas e para nós, mortais, como Marta, com as mãos de Marta, com o coração de Marta? Como é que a gente faz para escolher essa boa parte? E em João 15 16 diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Eu acho que o problema não é que a gente escolhe a boa parte, é deixar que Jesus escolha a nós. A gente sempre, esse é o problema, a gente sempre quer estar com as rédeas, a gente quer estar com as rédeas puxadas, a gente quer escolher, a gente quer, não, foi escolha minha, fui eu que fiz acontecer, mas o reino de Deus não é sobre escolher, é sobre ser escolhido. E aí isso quebra nossas pernas, porque daí se ele escolhe a nós, não dá tempo da gente escolher, entendeu? Não tem como a gente escolher. E além de nos escolher, ele nos nomeia e ele quer que nós dê frutos. E como é que você vai dar frutos se você está sobrecarregado, cansado? E não somente dar fruto, mas um fruto que permaneça. Não é como aquela plantinha lá da história do semeador, caiu nas pedras, floresce, mas aí chega o sol, queima e morre. Não, ele quer que você caia em boa terra, que você frutifique, que o teu fruto permaneça, a fim de tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Não é tudo que eu falar vai acontecer, é tudo que você pedir ao Pai, ele vos conceda.
Eu espero que essa palavra tenha acrescentado alguma coisa na sua vida. Foi muito bom sentar aqui e conversar com você. Tem outros vídeos aqui nesse canal, tem estudo bíblico, tem estudo de contexto histórico de livros da Bíblia, se você procurar aqui. Eu espero que esse canal acrescente muito na sua vida. Eu te espero na próxima exposição da Palavra de Deus. Fica com Deus aí, Deus abençoe e beijo!